Bom, pessoal, por hora vamos ficar por aqui, né? Já vimos a questão das cadeias abertas. Nós vamos ver posteriormente as cadeias fechadas, né? Como nós também podemos subdividi-las, tá? Mas estudem isso, façam os exercícios, tá bom? Que está na apostila, na página 213 e 200 até a 215, né? Pelo que nós vimos aí, dá para a gente identificar. Principalmente aqueles que apresentam as cadeias abertas. Aqueles que estiverem com cadeias fechadas, a gente deixa para a próxima aula e a gente faz junto. Tá bom? Então, por enquanto, até lá. Beijo no coração de vocês. Bem, nós falamos da quantidade, né? Ou melhor, de fórmulas moleculares e de fórmula percentual. Tá? Vamos dar continuidade agora, falando sobre a determinação de uma fórmula mínima, né? Em uma fórmula molecular. Tá bom? Ou seja, eu tenho não somente, como nós falamos, né, não temos somente as fórmulas moleculares das substâncias químicas, elas podem ser expressas de várias maneiras. Então, nós vimos a fórmula percentual e agora vamos ver a fórmula mínima. Bom, estamos na apostila Bienal 4, tá? E a aula 56 e 57, página 224, tudo bem? Então, vamos lá. Toda substância química ela pode ser expressa em fórmulas moleculares, como nós vimos até agora. Nós tínhamos o exemplo da água, que ela é composta, né? Ela é composta pelo elemento químico hidrogênio e pelo elemento químico oxigênio. Então, quando eu faço a junção, né, de dois hidrogênios com um oxigênio, eu tenho a fórmula molecular da água. Né? E quando eu calculo, né, o percentual aí de hidrogênio e de oxigênio que participa dentro desta fórmula, eu posso fazer a fórmula percentual. Tá? Outra maneira também de poder expressar uma fórmula é a fórmula mínima, né, ou empírica. Tá? E o que seria isso? Então nós vamos ver a menor proporção para a quantidade de átomos na fórmula dessa substância. Então vamos ver quanto que essa substância ela tem, né? E a gente vê a menor proporção possível de átomos que pode participar dela. Então, como que eu posso fazer, né, para calcular ou para encontrar a fórmula mínima? Né? Então, a gente já sabe que a fórmula mínima ou a fórmula empírica, né, de qualquer substância é a menor proporção para a quantidade de átomos na fórmula dessa substância. Então, a primeira coisa a fazer, etapa 1, né, é encontrar a massa de cada elemento. E como eu vou fazer isso? Né? Eu tenho a fórmula percentual, né? Eu tenho a quantidade em gramas dessa substância e eu vou determinar, então vou encontrar a quantidade em gramas de cada um dos elementos. Se eu tenho 100 gramas de álcool ou de água, né, eu sei que 11,1% é de hidrogênio, então 11,1 de 100 gramas é 11,1 gramas de hidrogênio. E o restante, né, é 88,9 gramas de oxigênio, tá bom? Ou então eu faço o cálculo para poder determinar. Então, ambos vão dar os mesmos valores, tá? Então, encontrei aí a quantidade em massa, né, de cada substância. E o segundo passo, qual que é o segundo passo? Transformar essas massas dos elementos para a quantidade em mols, né? Lembra que nós falamos que N significa número de mols ou quantidade de mols? Então, vamos lá. Eu quero saber agora a quantidade em mols de hidrogênio dentro dessa substância. Como que eu faço? A quantidade em massa dividido pela massa molar, aquele M grandão. Ma, massa atômica, Mm, massa molecular, e M grande, né, seria a massa molar, tá bom? Massa molar de quem? Neste caso aqui do hidrogênio, né? Nós temos a massa molar do hidrogênio? Temos, ela é 1, né? Então vamos lá, 11,1 gramas dividido por 1, ela vai dar 11,1 mols, né? Do oxigênio, número de mols, né, participante do oxigênio é igual a massa do oxigênio dividido pela massa molar do oxigênio. Massa encontrada 88,9, massa molar 16 gramas que nós temos lá. Então, dividindo, né, 88,9 por 16 vai dar 5,55 mols de oxigênio. Então, depois que encontramos os números de mol, nós vamos para a terceira etapa, né? Então, nós vimos a primeira, que é encontrar a massa de cada um deles. A segunda, transformar essas massas em números de mol. E agora a terceira, que é transformar as quantidades de mol para os menores números inteiros possíveis. Como que eu faço isso? Olha, eu encontrei que lá, né, o número de mols do hidrogênio, ele é 11,1 mols.
né? E o número de mols do oxigênio é 5,5 mols. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que ambos são múltiplos de 5,55. Se eu dividir 5,55 por 5,55, eu vou ter 1 mol. Né? E se eu dividir 11,1 por 5,55, eu terei 2 mols. Logo, a fórmula mínima da água é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, nós vimos, né, fórmula molecular, fórmula percentual e agora a fórmula mínima. Fórmula molecular é sempre a fórmula, né, que nós podemos até procurar na tabela periódica alguns exemplos, né, que indicam os participantes na substância, os elementos em questões que participam dentro de uma substância. A fórmula percentual ela vai indicar, né, a porcentagem de cada elemento dentro da substância. E a fórmula mínima vai indicar o mínimo de elementos possíveis para poder compor aquela substância. Então vamos lá, pessoal. A fórmula molecular ela sempre vai estar baseada, né, em um número inteiro de uma determinada substância, né, inteiro ou igual. Então nós temos aqui, ó, uma fórmula mínima, né, CH2O, e quando eu tenho ela um múltiplo de 6, né, eu vou ter então uma fórmula molecular da glicose, né. Quando eu tenho ela como múltiplo de 2, eu vou ter a fórmula molecular do ácido acético. Afinal de contas, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, né? E quando a gente faz isso em relação a 6, nós vamos encontrar C6H12O6, né? Então, a fórmula molecular da glicose. Caso eu queira fazer a fórmula mínima da glicose, eu posso encontrar os seus múltiplos comuns, né? O múltiplo comum existente entre eles aqui é o 6, né? Se eu dividir por 6, eu vou ter 1. Se eu dividir por 6, eu vou ter 2. Se eu dividir por 6, eu também vou ter 1. Tá bom? Então, assim a gente consegue calcular a fórmula mínima e muitas vezes também a gente consegue determinar aí algumas substâncias através dessa fórmula. Dentro do caderno de vocês, na página 225, nós vamos ter o exercício 1, o exercício 2, e o exercício 3 e 4 que dá para ser resolvido, né, com essa simples e pequena informação que nós temos. Façam, coloquem na plataforma. Nós vamos voltar para poder falarmos sobre o exercício aí 6 e 7, ou 5 e 6. Beleza? Aguardo vocês. Então vamos lá, exercício 1. Eu vou fazer junto com vocês e vocês ficam para fazer e postar na plataforma os demais. Beleza? Ele diz assim, ó. Complete a tabela com as fórmulas pedidas. Então, eu vou ter essa tabela aqui, né, com as substâncias, fórmulas moleculares e fórmulas mínimas. Né, substância, benzeno, C6H6, tetraóxido de nitrogênio, N2O4, naftaleno, C10H8, água, H2O. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é calcular as fórmulas mínimas, né, e colocar ali no quadro para completar. Então, vamos fazer isso? Então, vamos lá. 6 e 6 são múltiplos e também divisores, né? Eu posso simplesmente dividir por 6 e eu vou ter então como fórmula mínima CH, né? Então, fórmula mínima do benzeno, CH. Fórmula mínima do tetraóxido de nitrogênio. Então, ambos são múltiplos de 2, divisíveis por 2 também. Eu posso fazer então, né? N dividido por 2 vai dar 1 e O dividido por 2 vai dar 2, né? Dióxido de nitrogênio. Naftaleno. Né, eu vou ter lá C10H8, ambos, né, nós vamos ver aqui, divisíveis por 2, né? Então, se eu dividir aqui, ó, C10 por 2 eu vou ter 5, né? E H por 2 eu vou ter 4, C5H4, né? Aí eu vou ter H2O. Puxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Então, eu mantenho a fórmula mínima da água é a própria fórmula da água. Certo? Nós vimos isso calculando, né, a fórmula mínima, utilizando o cálculo, né, a partir da fórmula percentual até chegar na fórmula mínima da água, tá ok? Pessoal, resolvam o restante, tá? Postem na plataforma e mais tarde a gente se encontra e a gente fala sobre os exercícios corrigindo eles. Um grande abraço para vocês.